Muito bem, vamos falar lá para o Ciclame. Extremo da religiosidade. Ele vai estar lá do outro lado de Colossintes. Se do Colossintes não tem nenhuma religiosidade, porque eu nego o Criador, e alguma coisa aconteceu, eu não nasci negando necessariamente o Criador, mas a partir do momento em que aconteceu alguma coisa que me contrariou, eu neguei o Criador. E eu vou levar isso vida fora. Esse Ciclame está do outro lado, mas essa religiosidade... Oi? Colossintes. Ele vai negar, ele vai estar lá no polo oposto. Mas essa religiosidade chamada consciente, Platina tem uma religiosidade inconsciente. Ciclame tem uma religiosidade consciente. O que é isso? Que ele vai porque ele sabe que é importante ir para religião. Olha só, não estou falando de espiritualidade, estou falando de religiosidade. Mas a religiosidade de Ciclame consciente é um movimento em função de aplacar a culpa que ela carrega e tentar aliviar a tristeza que invade sua alma. O cúmulo da tristeza, ela é toda frágil. Qualquer coisinha causa uma tristeza, um abalo, qualquer coisinha é o dodóizinho, qualquer coisinha de nada, um olhar já é suficiente para ela se sentir a mais triste das pessoas, desprezada. Essa tristeza em Ciclame tem dois fundamentos. Primeiro, o sentimento de culpa por alguma coisa, ou uma tristeza por uma falta, por uma grande coisa que foi tirada, algo muito importante que foi tirado, uma pessoa que foi embora, uma perda significativa. Mas olha só, eu tenho uma diferença da perda de cônio e de uma perda em Ciclame. A perda de cônio me leva à apatia, me leva à autodesistência, à autoanulação. E a perda em cônio me leva a uma tristeza que me vai fechar. Mas tão logo aquele estímulo que foi provocado seja retirado, aí pronto, eu volto à minha alegria normal. Mas se há um entendimento de que aquela pessoa está bem, que você não teve responsabilidade, porque essa tristeza em Ciclame está ligada à culpa. Eu fiz alguma coisa para que aquilo acontecesse. Ele já traz essa imagem de fragilidade, de segurança, de desproteção, necessidade de cuidado. Então, de certa forma, ela tem um certo quê de Briônia. Ela mexe com esse movimento de sentimentalismo, uma chantagem emocional, para manter as coisas ali, sendo cuidado. Então, Ciclame precisa ser cuidado, mas não pode ser cuidado muito em cima. Ela precisa de um certo espaço. Dê atenção, mas não fica muito em cima, nunca muito sólido. E aí, tudo bem? Quer alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Se você ficar muito em cima, ela vai começar a se sentir sufocada. Vamos entender o luto como uma grande perda. E o luto como algo que faz parte da nossa condição existencial. Então, existe um período de tempo em que o luto ele deve ser acolhido, ele deve ser vivenciado. Porém, a maioria de nós não está muito bem preparado para lidar com as perdas, com as dores, com o sofrimento. Então, nem sequer um dia a gente consegue ficar. Eu perdi alguém, morreu alguém já me traz um remédio, já vai me dopar com algum remédio. O natural, hoje em dia, na nossa sociedade, vai dar notícia para o fulano, já leva um remédio para ele tomar. O que acontece quando eu não vivo essa energia, essa força do luto? Eu não vivo. Ela deixou de existir? Ela foi para onde? Foi para o inconsciente.
E essa força, ela vai exigir uma razão muito forte para mantê-la presa ali. Qualquer brecha que tiver, qualquer situação que tiver, ela vai aflorar. Ela vai aflorar. E se ela não tiver um devido equipamento, devido amparo, ela aflora e passa a tomar de conta. O que acontece com as crianças, com as pessoas mais sensíveis, é que essa dor deixa ela muito agitada. É esse sentimento de perda, de solidão, de abandono. E em muitas vezes, aí vem aqui a culpa. Por que ela é também o oposto de Colossintes? Porque em Ciclame não tem raiva, eu não tenho raiva. Por exemplo, o meu pai morreu. Quando eu tenho raiva da morte do meu pai, eu vou para Colossintes. Quando eu tenho uma grande tristeza e não sei lidar com a morte do meu pai, aí eu vou para Ciclame, eu vou lá para o outro lado. Então, a criança, dada a sua grande sensibilidade, vem aquele elemento todo. Quando você toma um medicamento homeopático, você não está suprimindo nem eliminando o processo que está acontecendo. A diarreia, o vômito, os furúnculos e a tristeza, as lágrimas. Dá para entender esse raciocínio? Então, quando você está chorando muito, está muito triste, está com muita diarreia, está com muito vômito, está com um fluxo menstrual muito intenso, e você toma um medicamento, você está dando à sua energia vital informações para que ela elimine, acabe de eliminar o que tem que ser eliminado, sem se desestabilizar, sem se desequilibrar. E aí, quando isso é eliminado, aí há o relaxamento. A tristeza foi vivida, foi absorvida, fez o seu papel e agora a energia vital está retomando o seu controle. Eu estou triste, alguém morreu. Aí eu começo a ficar muito triste, eu começo a chorar. Eu estou expurgando o quê? A tristeza. A tristeza. Estou triste, então mas vamos lá, o sintoma como tristeza. Ele está refletindo o quê? Saudades, solidão, culpa, abandono, medo, um monte de coisas. Quando eu tenho a notícia, fulano morreu, não foi a morte em si do cidadão que me trouxe a tristeza. A morte do cidadão arremeteu alguma coisa em mim. Eu vou sentir a falta. Olha a pergunta que a maioria das pessoas fazem quando tem a notícia da morte de um ente querido. O que vai ser de mim agora? Até que chega um momento em que a gente percebe que a morte em si ela não tem esse peso quando eu estou bem com a criatura. Agora, quantos de nós está bem com quem nós nos relacionamos? Quantos de nós tem pendência com as pessoas amadas? Porque o que vai fazer o peso de dor não é a morte, é a culpa. Então eu posso estar triste porque eu perdi alguém muito amado. Fulano morreu, estou muito triste. E qual é a memória dessa? A memória maravilhosa. Nossa, uma amiga querida, poxa, deixou só coisas boas. Entra Ciclame? Agora, a maioria de nós tem pendências. A maioria de nós tem pendências. Talvez a gente não tenha pendências, talvez só com a cadeira azul. Mas o resto todo mundo. Faz uma lista aí mental das pessoas que você tem carinho, que você tem. Olha aí, coloca um item do lado com quem você não tem pendência. Se o seu celular tocar agora e dizer, ó, fulano morreu. Será que você tem pendência com essa pessoa? A gente tem alguém que a gente tem pendência. Não deveríamos, mas a gente tem pendências. O que faz a dor e a culpa de Ciclame não é o luto. Se você toma Ciclame e você fica em harmonia, isso é sinal de que, na verdade,
não havia culpas, não havia pendências. Porque quando você toma ciclame, você ainda demora um tempo. Até as pendências serem resolvidas. E aí daqui um tempão aquela tristeza vem assim do nada. Aquela tristeza. Porque eu não tenho uma lembrança, mas eu vi uma mulher passando com um vestido que minha mãe gostava de usar daquela roupa. Foi o vestido que me remeteu. Só que eu não tenho conscientemente essa informação, mas me vem uma saudade, uma tristeza, é a lágrima desce. Aí você, poxa, por que assim, essa tristeza? Não tem. Mas daqui a pouco passa, vai, você vai viver a vida, você vai ficar com aquele espinho na alma. O sentimento de culpa é uma espécie de via indireta de reconhecer o meu erro. Entende? E aí vem vergonha, vem limitação, vem consciência de que eu sou um babaca. Sabe? Então, assim, é isso que vai fazer a diferença. Quem falhou, esse miserável que eu estou gritando, não é Deus, sou eu. Porque eu tenho pendência ali com aquela criatura. Então, olhe as pessoas que perdem alguém, as mais desesperadas. Vai fazer uma análise da vida dos dois, da relação dos dois. É uma relação conflituosa, tensa, brigas. Agora, vai ver a morte de pessoas que verdadeiramente estão em harmonia e sendo. Existe a tristeza, mas dá para ver uma coisa muito louca, que talvez me pareça bipolaridade. Eu já fui testemunha de ver no enterro de um dos pares, a pessoa que ficou aqui, o caixão descendo da sepultura, e eu já vi ao mesmo tempo uma lágrima e um sorriso. Isso é equilíbrio. Uma lágrima e um sorriso. Essa é a harmonia plena que pode existir entre duas criaturas. Agora, em geral, existe a lágrima e a raiva, a lágrima e a culpa, a lágrima e a cobrança, a lágrima e o medo. É isso que predomina na nossa condição, nas nossas relações. E eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, a morte talvez seja o mais profundo convite a olhar para a minha vida. Ciclame tem alucinações, entre elas de que na cama tem duas pessoas. Tem duas pessoas. Ciclame tem sempre, na verdade, a percepção de que tem alguém muito perto dela. Não é uma questão de espírito, é uma sensação de que tem alguém perto dela. Geralmente, quando você está em débito com alguém, quando você sente muito algo em relação a alguém, aquela pessoa se vincula a você. Tem duas coisas, olha só que interessante, tem duas coisas que prendem, tem uma coisa que solta. Coisa que solta, o amor. Coisas que prendem, o ódio e a culpa. O ódio e a culpa. Não, mas às vezes o apego não é suficiente para prender. Agora, o ódio prende uma pessoa a outra, um ser a outro. O ressentimento está no ódio, está vinculado ao ódio. Esse movimento de ter feito alguma coisa, ele só vai ser sanado quando eu tiver a consciência de que eu ressarci. Às vezes você tem um prejuízo, às vezes a pessoa ela vive um bom exemplo aqui que me vem, ela vive uma vida miserável, um casamento miserável, que ela sofre pra caramba, E de repente o companheiro dela morre. Aí ela pode ter vários sentimentos, mas se ela tem um sentimento de alívio, não só porque ela poderia ter se separado antes, mas é um alívio com o sentimento de que ela fez o melhor que ela podia fazer. Então ela realmente se desvinculou. Mas se a pessoa morre, mesmo sendo sacana na vida dela, e ela continua sentindo aquele sentimento de culpa, o sentimento de que deveria ter feito alguma coisa a mais, então ela deixou pendências.